Olá, leitores, tudo bem por aí? Aqui é a Jaque e nesse vídeo eu vou mostrar alguns livros que chegaram aqui no último mês, alguns lançamentos das editoras, alguns livros super especiais que eu ganhei de presente e que eu ainda não tinha mostrado por aqui. E o primeiro deles, que eu ganhei em julho e eu esqueci de mostrar no meu vídeo, foi esse daqui, Perder a Mãe, uma jornada pela Rota Atlântica da Escravidão, da Saidiya Hartman. Eu ganhei esse livro da minha irmã Angélica, que quis me presentear com um livro, e esse livro estava na minha lista. É um livro que eu quero ler, que eu quero estudar, que vai me ajudar a preparar algumas coisas para alguns projetos que estão saindo por aí. E acho que essa literatura feita pela Saidiya Hartman, ela vai ser substancial para esse meu novo projeto. E esse livro, ele tem tradução do José Luiz Pereira da Costa e revisão técnica e pós-fácil da Fernanda Silva e Souza. Eu comecei a ler o livro pelo pós-fácil da Fernanda Silva e Souza, que é uma pesquisadora que eu tenho acompanhado, que eu tenho lido nas redes sociais, artigos acadêmicos que ela tem publicado e, enfim, artigos na Folha, colunas que ela faz também sobre livros. E fiquei muito feliz de saber que tinha um texto dela nesse livro aqui, que ela participou, de certa maneira, dessa publicação pela editora Bazar do Tempo, que é uma editora super bacana e tem trazido literatura feita por mulheres de uma forma muito diversa, o que eu acho que é um ponto muito positivo. E a Saidiya Hartman, ela é estadunidense, professora em Colômbia, e esse livro, Perder a Mãe, ela ganhou muita notoriedade com essa obra nos campos acadêmico e da crítica especializada ao propor uma abordagem original e pessoal da história da escravidão. A partir da jornada empreendida em Gana, seguindo a trilha de cativos do interior até a costa do Atlântico, Hartman retraça os meandros perversos do comércio atlântico de escravos, revelando seus efeitos em séculos de história africana e afro-americana, ao mesmo tempo em que busca vestígios da sua própria linhagem. Obrigada, Angie! Recebi do meu querido Cristiano o novo livro publicado no Brasil da Mariana Henriques, que é Os Perigos de Fumar na Cama. A tradução é da Elisa Menezes e esse é mais um livro de contos da Mariana Henriques publicado no Brasil. A edição tá muito bonita, essa capa tá maravilhosa. Inclusive, a ilustração da capa é da Amanda Miranda e eu achei, sim, fabulosa essa arte da capa. Eu comecei a ler os contos já desse livro e tô na metade dos contos. Tá sendo incrível, um conto melhor que o outro. Eles têm toda uma atmosfera de horror que parte desse cotidiano da América Latina. Muito mistério, várias questões interligadas com linhagem. Os primeiros contos são narrados do ponto de vista de crianças. Então, assim, livrão. Cris, obrigada por ter me enviado esse livro, por ter me dado esse presente. Eu fiquei muito feliz e tá sendo uma leitura incrível. Em breve eu vou falar um pouco mais dele aqui no canal, no vídeo de leitura do mês e quem sabe num vídeo só pra ele, porque eu tô achando que esse livro vai merecer um vídeo resenha. Me contem aqui se vocês querem também um vídeo resenha sobre Os Perigos de Fumar na Cama, da Mariana Henriques. E olha, cada vez, quanto mais eu leio Mariana Henriques, mais eu gosto da literatura dela. Eu li vários contos de As Coisas que Perdemos no Fogo, eu tenho apenas o e-book do livro e acabou que eu não peguei para retomar e ler os contos que faltam. E eu quero muito ler o romance que eu tenho dela aqui, que se chama Nossa Parte de Noite. E além do mais, eu tenho também a biografia da Silvina Ocampo, escrita pela Mariana Henriques, que eu vou ler em breve. Então, vai ter muita Mariana Henriques aqui até o final do ano. É uma autora que eu vou priorizar com certeza. E esses contos só me confirmam que é uma autora para ficar no meu radar. Um super lançamento da editora Intrínseca, hein? Bacana. Eu recebi da editora Carambaia mais um livro da nossa parceria, que esse livro é uma edição magnífica, tem um fitilho. O livro se chama Auschwitz, Antes e Depois, da Charlotte Delbo, que é uma escritora francesa, e a tradução é da Mônica Stael. Mais um livro da coleção ilimitada da Carambaia, que são aqueles livros que estão sempre sendo reimpressos, e não é menos caprichada do que a edição numerada, sabe? São edições muito bonitas
E nesse livro aqui, a autora, ela vai fazer relatos das vivências dela em Auschwitz, do que ela passou nesse campo de concentração, das mulheres que ela encontrou por lá. Depois ela faz um relato sobre as histórias dessas mulheres e alguns anos depois, as sobreviventes de Auschwitz que ela encontra, ela também pesquisa com essas mulheres como que foi o depois de Auschwitz, se é que é possível falar de um depois de Auschwitz, numa vida depois de passar pelos campos de concentração. E eu já comecei a ler esse livro também. Ele tem vários poemas, então ele começa já de uma maneira muito poética. Era minha intenção entender um pouco mais sobre as experiências de mulheres nos campos de concentração, as experiências de mulheres nas guerras. Inclusive, é a minha intenção me dedicar também a pensar mais através da literatura, que acredito que sejam visões bastante diferentes das visões masculinas predominantes, né? E, enfim, esse livro faz parte também dessa minha ideia de estudar um pouco mais sobre esse período do século XX que compreende as grandes guerras e o período entre as grandes guerras também. E aí eu acabei solicitando esse livro da Carambaia pela nossa parceria. É um livro que eu vou ler nos próximos meses e em breve também vai sair conteúdo sobre esse livro. Eu recebi de surpresa esse livro da editora Record, publicado pelo selo Civilização Brasileira, que é um selo que eu tenho várias obras já de história, principalmente, que saem por esse selo. E esse livro se chama O Descontentamento da Democracia, uma nova abordagem para tempos periculosos, do Michael J. Sandel, que é autor também de Justiça, o que é fazer a coisa certa. E esse autor, ele é um dos mais importantes filósofos de sua geração. Ele é dos Estados Unidos. Há cerca de 2 décadas ele leciona na Universidade de Harvard. Ele dá um curso muito famoso chamado Justice, pelo qual já passaram mais de 15 mil alunos. E, enfim, eu tô muito curiosa para fazer essa leitura. Me parece um livro bem interessante. Olha o que diz aqui no texto da contracapa. Se a política americana quiser revitalizar a vertente cívica da liberdade, ela deve encontrar uma maneira de perguntar quais arranjos econômicos são favoráveis ao autogoverno e como a vida pública de uma sociedade pluralista pode cultivar nos cidadãos a profunda autocompreensão que o engajamento cívico exige. Deve reavivar em termos relevantes para o nosso tempo a economia política da cidadania. Se a agenda política reinante, focada como está no crescimento econômico e na justiça distributiva, deixa pouco espaço para considerações cívicas, talvez seja útil relembrar como a geração anterior de americanos debateu tais questões. Alguns comentários sobre o livro do The Nation diz que entre os críticos do liberalismo, poucos se tornaram tão influentes ou brilhantes quanto Michael Sandel. Tem outro comentário que diz também que é uma crítica abrangente ao liberalismo norte-americano e que, diferentemente de outros livros sobre o tema, procura a reconstrução como um guia político e ético, um livro repleto de ideias, senão de planos e ação. Fiquei muito feliz de receber esse livro. Obrigada, Editora Record, pelo envio. Da Editora Moinhos, que eu também tenho parceria nesse ano, eu recebi alguns livros no mês de agosto e recebi esse aqui que já apareceu aqui no YouTube, que é A Estirpe, da Carla Maliandi, com tradução do Sérgio Caran, que é um livro que eu já li, e é um livro muito legal. Eu já tinha lido O Quarto Alemão, da autora, e ler A Estirpe foi uma experiência super legal também. Eu comentei esse livro no vídeo das leituras do mês de julho. Então fica a dica se vocês quiserem ver mais alguns comentários sobre A Estirpe. Super leitura, um livro para devorar, uma escritora argentina com muito domínio da sua pena, e dramaturga, tem toda uma questão estética no livro, super interessante, a forma como ela escolhe narrar essa história é muito, muito legal. Recebi da Editora Moinhos um livro que eu queria ler já há muito tempo, que é Os Sacrifícios Humanos, da Maria Fernanda Ampuero. A tradução é da Silvia Félix, e essa é uma escritora equatoriana que também escreveu O Rinhas de Galo, que é um livro bastante lido e conhecido aqui no Brasil, publicado pela Editora Moinhos também. E esse também é um livro de contos, assim como Rinhas de Galo, e eu quero encaixar essa leitura de contos depois que eu terminar Os Perigos de Fumar na Cama, da Mariana Henrique,
Hicks. Eu acho que eles são livros que vão dialogar de uma certa maneira, talvez a Maria Fernanda Poeiro vá um pouco mais longe no horror cotidiano dela, não sei, me contem aqui se vocês já leram esses livros, o que vocês acharam, se eles conversam entre si, eu acredito que sim, principalmente por serem escritoras latino-americanas, a Ann Poeiro, então, do Equador, e a Ann Hicks, da Argentina, mas que vivenciam situações muito próprias, né, da nossa condição de latino-americanos, de compartilhar muitas experiências difíceis, seja de violência, seja por causa das desigualdades sociais, seja por causa da visão de mundo, da cultura, enfim, muitas questões para pensar, eu acho, sobre essas autoras. E estou muito feliz que a editora Moinhos me enviou Os Sacrifícios Humanos, da Ann Poeiro. Recebi outro livro da editora Moinhos, da Gisele Sapiro, que se chama É Possível Dissociar a Obra do Autor. A tradução é da Jussara Valentino. Mais um livro da editora Moinhos que eu fico super animada em receber. Eu escolhi esse livro, pedi esse livro, né, do catálogo da editora, porque essa questão de autor e obra é algo que tem tomado as minhas reflexões. Talvez em algum momento eu faça um vídeo aqui no YouTube sobre esse tema, sobre o tema que tem aqui no livro. Na nossa literatura contemporânea é um tema que tem sido debatido, até mesmo que abrange a função da arte, né? Aspectos do para que serve a arte, ela precisa servir para alguma coisa, o que um livro deve conter. Então, toda essa discussão que é a estética e que, de certa maneira, abrange a própria matéria, né, da qual os livros são feitos, né, e a forma como os nossos autores contemporâneos têm retratado o nosso tempo, da mesma maneira, uma forma talvez mais justa também de tratar os autores do passado, né, e compreender os contextos que eles viveram e as obras que eles fizeram. É um livro dessa autora, que é a Gisele Sapiro. Ela é uma socióloga francesa. O que diz aqui na contracapa? Peter Handke merecia o Nobel? Roman Polanski os prêmios Caesar? A questão das relações entre moral do autor e moral da obra ressurge com toda força na era do Me Too e da cancel culture, movimento nascido nos Estados Unidos que incita a cancelar obras que vinculem representações racistas ou machistas. Ela também está no centro das polêmicas suscitadas na França pela inserção de Céline e de Maurras no Livre de Commémorations Nationales e que acabam por fazer com que os nomes deles fossem suprimidos no livro. Este livro de Gisele Sapiro pretende antes esclarecer as problemáticas em jogo do que trazer respostas, a fim de fornecer elementos de reflexão que possam ajudar cada um a se posicionar em relação a esse debate complexo. E vocês, conseguem dissociar o autor da obra? Tá aí uma questão. Muitos livros maravilhosos chegando e eu preciso organizar as minhas prioridades dentro de todas essas maravilhas, né? Porque infelizmente não dá para ler tudo ao mesmo tempo. Então vamos organizando conforme as vontades, que eu gosto muito de equilibrar entre as minhas vontades, entre o livro que me chama naquele momento e que me conquista, aquela leitura que eu começo e que flui, e também as prioridades e as obrigações, né? Tem que ter esse equilíbrio, projetos, estudos, que também são obrigações e que às vezes se tornam prazerosíssimas também, né? Que a gente esquece que tá lendo por obrigação aquele texto. Sempre esse equilíbrio. Recebi da editora Unesp esse livro de contos do Scott Fitzgerald, que se chama Contos da Era do Jazz. Ai, eu tô, assim, encantada com essa coleção da editora Unesp. Muito linda a coleção deles, dos clássicos. E esse livro do Fitzgerald é um livro que eu fiquei muito feliz em receber, principalmente porque eu ainda não conheço o autor, não li O Grande Gatsby. Em algum momento eu acho que eu até comecei a ler o e-book, mas enfim, as minhas leituras dos e-books, quando elas não são prioritárias, assim, ou para trabalho ou estudo, eu acabo começando e às vezes leio muito e às vezes chego ao final e às vezes não chego. No caso dessa do Grande Gatsby, alguma coisa me impediu e eu parei, mas eu mal comecei o livro. Então, provavelmente eu vou começar lendo esse
esses contos, vou ler alguns para ver se me chama atenção, então, esse autor. Me contem aqui se vocês gostam do Fitzgerald. É um autor que eu tenho curiosidade, confesso. Eu tenho gostado muito dos autores estadunidenses que eu tenho lido. Esse ano foi um ano que eu comecei o ano lendo As Vinhas da Ira, né? Então, eu tô muito na vibe de ler autores estadunidenses e tá sendo muito bom. Tô lendo coisas maravilhosas. O livro da Carson McCullers, que eu li também, chamado Coração um Caçador Solitário, foi uma experiência maravilhosa. Stoner foi uma experiência maravilhosa. E esse aqui, com certeza, é um livro que vai ser lido em breve. Da Companhia das Letras, eu recebi alguns livros muito especiais. Vou mostrar para vocês um dos mais especiais para mim. Então, primeiro que foi esse daqui da Natalia Ginzburg, Todos os Nossos Ontens. Eu queria muito esse livro. Esse livro é um romance que saiu, inclusive, pela Tag há algum tempo atrás. Eu assinei a Tag por muitos anos e já faz muito tempo também que eu não assino mais. E, nossa, eu fiquei muito feliz que agora a companhia relançou e vai compor a minha coleçãozinha de livros da Natalia Ginzburg. E esse ano eu comecei finalmente a ler essa autora. Eu não sei qual vai ser meu próximo ainda, talvez seja esse. Eu vou dar uma folheada, mas em breve eu preciso encaixar um livro dela nas minhas leituras. É uma autora que eu quero priorizar, inclusive o ensaio dela, As Pequenas Virtudes, foi um ensaio fundamental para mim. Inclusive, é um texto que eu quero discutir mais em algum momento. Talvez também trazendo um vídeo aqui pro canal sobre esse ensaio, porque eu acho que ela toca em temas tão importantes e que realmente foram um consolo imenso para mim. Os livros sempre sendo minhas grandes referências na vida. Então, tô animada com mais esse livro recebido da Companhia das Letras, da Natalia Ginzburg. Recebi também da Companhia das Letras um livro do Mia Couto, que é um livro de contos desse autor do Moçambique, chamado As Pequenas Doenças da Eternidade. E, gente, eu não li Mia Couto ainda, é um autor que eu não conheço. E tô feliz que recebi esse livro de contos para conhecer, né, mesmo pegar, ler um texto curto do autor e talvez depois me arriscar, né, por outras obras. E recebi da Companhia das Letras também O Presidente Pornô, da Bruna Khalil Otero, que é um lançamento super recente, com essa capa interessantíssima, um romance de estreia da autora, ousado, um livro que fala sobre poder e sobre nós mesmos. Parece invenção, mas é quase tudo história. Então ela vai se inspirar em fatos da história do Brasil, fatos da história política, inclusive, de presidentes, de líderes do Brasil, e vai compor um personagem caricato. Eu tô, sinceramente, muito curiosa, porque eu gosto muito de política, principalmente da história, vista pelo viés político. Então, quero ver o que ela fez aqui nesse livro. A Bruna Khalil Otero, ela é professora, pesquisadora, mestra em literatura e publicou outros livros de poemas também. Então, curiosa para conhecer essa autora contemporânea. Recebi da Companhia das Letras também do Manuel de Barros, Compêndio para o Uso dos Pássaros. Eu gosto muito do Manuel de Barros, achei que essa edição tá muito linda. Mais um livro de poemas que eu recebo, esse pelo selo Alfaguara. E eu acho que eu recebi uns 3 livros do Manuel de Barros entre o ano passado e esse ano, que eu tive parceria com a Companhia das Letras. E é uma felicidade imensa, porque o Meu Quintal é Maior que o Mundo é um livro que eu gosto muito. Então eu quero muito continuar e retomar as minhas leituras desse poeta. Recebi da Companhia das Letras também O Veado Assassino, do Santiago Nazarian. Esse livro é super instigante. Ele é todo num formato de diálogo e diz o seguinte, um presidente de extrema-direita é morto por um adolescente não binário. Por meio de uma longa entrevista, conhecemos a história do jovem e as decisões que levaram a cometer o ato. Seria ele uma vítima, um terrorista ou um violento incel, um celibatário involuntário? Caramba, eu tô muito instigada com esse livro, achei muito fera. É um autor brasileiro, um autor contemporâneo, paulistano. E por último, recebi da Companhia das Letras também o novo livro deles, do Oswaldo de Camargo, chamado A Descoberta do Frio. Eu li do Oswaldo de Camargo o 30 Poemas de um Negro Brasileiro no ano passado e gostei muito. E agora tenho mais um livro do Oswaldo. E esse aqui é um romance. Diz assim:
Um frio que assola apenas pessoas negras, um sopro gélido que fez um número incalculável delas desaparecer, um fenômeno que ninguém acredita ser possível. Este é o pano de fundo desse breve e provocativo livro de Oswaldo de Camargo. E eram esses os livros que eu tinha para mostrar para vocês, lançamentos das editoras, presentes, vários livros maravilhosos. E é uma alegria compartilhar tudo isso chegando aqui na minha casa, todos esses livros batendo na minha porta e ocupando um espacinho na minha estante, ocupando um espacinho entre as minhas prioridades. E livros tão maravilhosos, né? É um privilégio. Eu espero que vocês tenham gostado dos livros que eu mostrei no vídeo de hoje. Me contem aqui nos comentários o que vocês querem ler desses livros, o que vocês já leram. Me contem, me ajudem a escolher o que priorizar. Não esqueçam de deixar um like se vocês gostaram desse vídeo, de compartilhar também com alguém que possa gostar do meu canal e desse trabalho que eu tenho feito aqui no YouTube. Um abraço e até o próximo.